Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que se inicia, que se iniciou semana passada e que seguimos agora, estudando a Tua palavra, o livro de Gênesis. Que o Senhor nos ajude, Pai, a meditar nesse livro e que, acima de tudo, nós possamos sair daqui fortalecidos pela Tua palavra, que o Espírito Santo fale por meio da Tua palavra e que essa igreja tenha a sua vida transformada, Pai, melhorada para a Tua glória. Nos ajuda, que todas as dúvidas possam ser tiradas e que nós possamos Te amar mais. Te pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ok, fechei meu olho, abri, já estava totalmente diferente, entrou um bocado de gente aqui. Irmãos, vamos lá então. Olha só umas informações básicas. EBD não funciona com pedestal, tem que ficar assim. Vamos lá. Umas informações básicas aqui, irmãos. Ficha técnica do livro. Para primeiro você conhecer que livro é esse que a gente vai estudar, esse livro de Gênesis. Primeira informação, o nome dele, Gênesis, significa começos. Tá? A palavra mais correta para esse nome Gênesis é começos. A gente pode traduzir ele também como origem, né, início. Mas começos é uma palavra mais adequada quando a gente vai ao original hebraico, que é essa palavra aqui, ó, no hebraico, o nome de Gênesis, Bereshit, essa palavrinha aqui bonita, tá? Então esse é o nome de Gênesis. Por que tem esse começo? Por que tem esse nome, o livro de Gênesis? Porque os judeus, eles usavam sempre assim. A primeira palavra do livro era o nome do livro. Então Gênesis começa assim no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o judeu pega essa palavra princípio e transforma no nome do livro. Entenderam? Então como é que começa Gênesis? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então o nome do livro é No Princípio. Então Gênesis significa isso. No princípio, no começo. E aí a data de escrita desse livro. Aí eu pesquisei, muitos teólogos acham datas diferentes, então eu coloquei a mais ampla, a mais aberta possível, que é essa aqui. Tá passando. Aqui. Entre o século 17 a.C. e 5 a.C. Então, muitos teóricos acham que ele teve edições futuras. Então, ele foi escrito lá por volta de 17 séculos antes de Cristo e algumas coisas podem ter sido adicionadas, editadas nele depois. Então, por isso que eu coloco essa data bem aberta. E olha só o escritor também aqui, ó. Moisés, a gente assume, né, a igreja presbiteriana, a igreja reformada assume que Moisés é o autor de Gênesis e ponto. Contudo, né, os teólogos discutem que há trechos de Gênesis que podem ser edições futuras, né, que já não foi Moisés que fez, ele estava morto provavelmente. Tá bom? Quantos capítulos tem esse livro? 50. E que tema a gente pode dizer que é o tema central do livro de Gênesis? Que o Deus que criou tudo e formou um povo para si. Esse é o nosso Deus. O Deus que criou tudo, os céus, a terra, o universo, é o Deus que se relaciona com um povo específico para chamar de seu. Ou seja, é um Deus que está ao mesmo tempo acima de tudo e todos, se relaciona, desce e se relaciona com você na sua casa. Essa é a ideia de Gênesis. Vai de um Deus que cria o universo do nada a um Deus que se relaciona com indivíduos. Ok? Tá claro esse primeiro slide aí? Já temos uma noção do que a gente está estudando, que livro é esse, qual é o contexto histórico dele, mais ou menos. E aí a gente começa, então, pelo começo. Já que o livro chama Começo, chama Origem, a gente vai para as origens. Então, convido vocês a abrirem aí Gênesis 1, tá? A gente vai estudar hoje capítulo 1 e 2. Convido vocês a abrirem o capítulo 1. E aí, o que a gente tem no capítulo 1? E isso vai até o capítulo 2, verso 3. O que tem aí narrado? O que tem aí narrado, do versículo 1 até o capítulo 2, verso 3, é como Deus criou o universo. Como Deus criou tudo que há. E aí eu trouxe para vocês um resumo aí, ó, dia a dia da criação, o que Deus fez em cada dia dos 7 dias que Ele criou o universo. Então, os irmãos vão observar que cada dia tem uma criação que, se você for observar, tem uma lógica aí, tem uma ordem, tá? Vamos lá olhar aqui. Primeiro dia, criação do mundo, né? O caos original, né? Que não havia forma nem nada. Deus cria isso daí e faz uma separação entre luz e trevas. Então ele começa a pôr ordem nas coisas. O caos vira ordem, luz e trevas estão separados. Deus começa a trazer sentido e ordem. E aí ele cria a terra, o firmamento, né, que quando eu digo terra é o planeta, o firmamento, eu vou já mostrar isso para os irmãos, uma imagem.
e para separar as águas, vou já mostrar isso para os irmãos entenderem com calma. Aí no terceiro dia ele cria a terra seca, né, o continente que a gente está pisando, as plantas. No quarto dia Deus cria o sol, né, os astros, né, sol, luas, estrelas. No quinto dia ele cria os peixes e as aves, ou seja, os animais aquáticos e aqueles que voam. E aí só no sexto dia é que Deus povoa os continentes. Só no sexto dia, no dia final de trabalho, é que Deus começa a pôr coisas vivas na terra, né? Ele vai criar os animais selvagens, domésticos, silvestres e, por último, os seres humanos, né? A humanidade. E o sétimo dia, o que é que Deus faz? Aí você diz, nada. Não, ele faz algo sim. O que é que ele faz no sétimo dia? Ele descansa. Isso é fazer alguma coisa, tá? Não é vazio. Deus descansa, a gente vai já ver lá mais para frente o que é que significa descansar aí, tá? Deus descansa e santifica o sétimo dia. Então veja, irmãos, tem uma ordem aí nessa criação. Muitas pessoas, inclusive, né, pessoas modernas agora, eles tentam fazer uma leitura científica desse texto, né, dizendo assim que Deus primeiro criou o cosmos, aí depois ele criou tudo da água, aí depois é que a vida foi para o continente, porque há uma evolução aí. Gênesis não está dizendo isso. Gênesis não está dizendo isso. Gênesis está dizendo que o Senhor, nosso Senhor, é o Senhor que faz a ordem acontecer. Então as coisas funcionam do jeito que funcionam, as coisas são organizadas do jeito que são, porque Deus foi que fez. Por que que o peixe nada na água? Por que que o peixe não voa? Porque Deus fez cada coisa, como diria aquele ditado antigo, cada um no seu quadrado. É isso que Gênesis está te mostrando ao dividir a criação em dias, que o Senhor se envolveu de fato na criação, de pouquinho em pouquinho, desde o primeiro verso que você lê aí na tua Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí depois ele vai descrevendo como foi que ele fez isso. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e aí ele vai dando forma e conteúdo. E esse conteúdo e essa forma que ele dá, tem uma ordem. Tem animal que voa, tem animal que nada, tem animal que anda na terra, se rasteja, tem plantas, tem todos esses elementos o Senhor criou de uma forma que faça sentido. A gente vai também tocar nesse assunto. Mas antes eu quero mostrar uma imagem muito interessante para os irmãos. Pega esse quadro todinho aí, primeiro dia até o sétimo. Vocês conseguem imaginar? Se eu pedir para vocês desenharem aí, agora eu vou dar outro dever, né? Vou arrumar uma folha de papel, uns lápis de cor aí para vocês. Vocês vão conseguir desenhar isso tudo que Deus está fazendo aí? É complicado, né? Imaginar como que ele foi montando. Mas sabia que existem, irmão, desenhos muito antigos dos judeus, assim, muito antigos, que tentavam desenhar como era que era isso daí que Deus criou? Olha só qual é esse desenho, irmãos. Isso é como eles imaginavam, tá? A criação. Então vamos lá. No princípio Deus criou os céus e a terra, criou o universo. Aí ele separa luz e trevas e começa a colocar cada coisa no seu quadrado. Então aqui tem a terra seca, isso aqui é o continente, os irmãos estão vendo? Tem montanha desse lado, tem montanha desse outro lado. Aí, esse negócio riscado todinho aqui é o oceano. Então, o judeu, ele acreditava que só tinha um continente na terra inteira e tudo era cercado de água. Tá? Oceano para todos os lados e só um continente no meio. E os judeus acreditavam que tinha esse negócio aqui, ó, como se fosse uma proteção de vidro aqui na terra, no céu, que é o que a Bíblia chama de firmamento. Então, quando Gênesis fala lá, Deus colocou o firmamento, é como se fosse essa abóboda aqui, ó, essa proteção de invisível aqui. E aí, o que tem em cima dessa proteção? As águas, está escrito em inglês aqui, ó, águas acima do firmamento. O judeu acreditava que o céu era azul porque tinha água lá em cima. Então, quando chove, ele está acreditando que Deus abriu o firmamento e está caindo água lá de cima. Quando você vai ver lá a narrativa de Noé, no dilúvio, qual é a explicação que Noé dá para o dilúvio? Que Deus abriu as comportas do firmamento. Ou seja, Deus fez um buracão lá em cima e começou a vazar muita água que encheu a terra toda. Então o dilúvio ele faz muito sentido quando você pensa nesse desenho. Ó. Abriu um buraco aqui em cima, começou a cair água e encheu tudinho isso aqui. Entenderam? Então, veja, é assim que um judeu imagina a criação em 7 dias. Tá? Só para os irmãos terem essa curiosidade. E esse, para quem está olhando aqui, esse buracão aqui no meio, Sheol, isso aqui é o que eles chamam de mundo dos mortos, tá? Para onde vai todas as pessoas que morrem, os judeus acreditam que vai todo mundo para lá, para esse abismo aí embaixo da terra. Tá bom? Tá entendido isso aqui? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos seguir.
Vamos fazer alguns comentários sobre esse primeiro ponto aí, né? A ordem da criação, né? Criador e criação. Primeiro, sobre a ordem da criação, irmãos. Olha só o que João Calvino comenta aí sobre isso. Ele diz que há uma bela simetria no mundo que manifesta o trabalho de Deus e é impossível olhar para a criação e não ver a mão do Criador. E se você for procurar qualquer comentarista quando fala de Gênesis, fala isso. Olha, Deus fez o mundo, Deus criou o universo, criou cada coisinha para que ficasse claro que Ele está presente lá. E é claro, quando você pensa na constituição do universo, é muito claro que há uma racionalidade ali por trás. E olha só, alguns textos que corroboram essa ideia. Hebreus 1:3, vamos abrir, vamos passear um pouquinho na nossa Bíblia. Vamos lá para o Novo Testamento. Hebreus 1:3. Estamos, relembrando aqui, estamos olhando como que o propósito da criação é falar sobre a glória de Deus, tá? Deus criou tudo no seu quadrado, tudo bonitinho, para que ficasse claro que Ele é o Criador, tá? E aí, Hebreus 1:3, os irmãos já encontraram, amém? Amém? Ok, olha aí Hebreus 1:3 o que diz. Que Ele, está falando de Cristo Jesus, Ele que é o resplendor da glória, da expressão exata do seu ser. Aí olha o que diz de Cristo aí, irmãos. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assim assentou-se, aí está falando da ascensão de Cristo. Mas o ponto é, Cristo, né, que é a imagem exata do ser de Deus, Ele sustenta todas as coisas. A ideia é que o ser de Deus está impregnado na criação. Quando você contempla, já te aconteceu isso, de você contemplar uma paisagem muito bonita, um lugar muito bonito, você ficar pensando assim, nossa, que paisagem linda. Já aconteceu isso? Irmã Nilde toda semana lá no sítio dela, né, irmã Nilde? Mas já aconteceu isso com você, de pensar assim, como é que isso pode ser tão bonito assim? É porque Deus está, de alguma forma, colocando algo sobre Ele ali para ser contemplado por você. Aí tem mais alguns textos que vão ficando mais claros. Olha só esse de Romanos aí, ó. Romanos 1, abre aí, vai ficar mais claro. Romanos 1. Romanos 1, 20 até o 25. Olha o que diz esse texto, irmãos. Amém? Acharam? Sim ou não? A maioria venceu. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha essa palavra aí, irmãos, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos, esses atributos de Deus são percebidos como? Por meio das coisas que foram criadas. Olha o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, que Deus manifesta os seus atributos, as suas qualidades, claramente nas coisas criadas. E aí depois diz assim, tais homens, né, que não reconhecem isso, são indesculpáveis. Verso 21, porquanto tendo o conhecimento de Deus, eles viram Deus na criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, ao contrário, o que eles fizeram? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo o quê, amor? O que, irmãos? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha só o que Paulo está dizendo. Olha, Deus está na criação, mas a criação não é Deus. Deus manifesta os seus atributos, a sua beleza, a sua glória na criação, na natureza, nos animais, nas plantas. Mas eles não são deuses, não são feitos para serem adorados. E o que os homens fazem é trocar a glória de Deus pela glória da criação. O homem olha para a criação e vê a glória da criação tão bonita e transforma aquilo em Deus e passa a adorar a criação.
e aí faz o Deus Sol, faz o Deus Capivara, e faz o Deus Planta. Transforma tudo em Deus. Entenderam? É isso que Paulo está criticando. Esses homens são indesculpáveis, não tem desculpa para eles. É julgamento certo, porque se eles olham para a natureza e não reconhecem a Deus, como é que eles vão adorar? Eles reconhecem a Deus, por que eles vão adorar a criação e não a Deus? É isso que Paulo está dizendo, não tem desculpa para eles. Vão ser julgados. Então, irmãos, novamente falando sobre esse assunto, vamos para João aí, João 1, 1 a 5. Evangelho de João, texto muito conhecido, no capítulo 1 mesmo. João 1, 1 a 5, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, a gente pausa aqui rapidinho, irmãos. O verbo, todos sabem, é o Senhor Jesus Cristo, tá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Olha aí, de novo, a presença de Jesus Cristo na criação. João está dizendo que o Senhor Jesus participou da criação, não estava só lá olhando tudo acontecer, não. Está dizendo que foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, do verbo. E uma curiosidade aqui, irmãos, verbo, o que significa isso, né? Dá para fazer um estudo só sobre isso, mas não tem tempo. Então, só dizer aqui uma coisa, quem estuda a língua portuguesa sabe que verbo tem a ver com ação. Verbo descreve uma ação. Então, de alguma forma, estou sendo muito resumido aqui, mas de alguma forma, o verbo é a ação de Deus. Por isso que quando Deus cria o universo, ele fala, haja luz. Ele fala e as coisas acontecem. Por que quando ele fala, as coisas acontecem? Porque quando Deus diz, haja terra seca, aí aparece terra seca. Haja água, aparece a água. Haja montanha, tem montanha. Haja vida, haja animais, haja planta. Por que quando Deus fala, as coisas acontecem? Porque a fala dele gera ação por causa do verbo. O verbo é que transforma a palavra em ação concreta. Essa é a ideia que eu quero que os irmãos vejam. Então, há a presença do Pai, a presença do Filho, e quando você vai lá em Gênesis, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Então, esse Deus trino, esse Deus que é a Trindade, está envolvido na criação. Tá, irmãos? Vamos lá, por último, último texto daí. Colossenses 1, também conhecido esse texto, só para deixar mais claro ainda o que a gente está vendo. Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17. De novo está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, igual lá em Romanos, aí o que ele fala? Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, vamos lá, todos juntos? Foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer potestades e principados e potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele o que, irmãos? Tudo subsiste. Percebem? O Senhor Jesus Cristo é a base da criação. É o verbo, é aquele que faz a palavra de Deus acontecer. Então, os irmãos percebem aí que, para nós, Gênesis já é um livro cristão. Porque a pessoa do nosso Salvador está ali fazendo as coisas acontecerem. Então, agora, a partir de hoje, irmãos, toda vez que você voltar para Gênesis, para ler Gênesis na tua casa, eu quero que você veja Jesus nesse texto. Eu quero que você veja Deus dizendo, haja luz. Imagine Cristo trazendo a luz ao mundo. Porque foi ele que fez, foi por meio dele que todas as coisas se fizeram. Amém? Então, irmãos, a criação é ordem e é revelação de Deus. Como está escrito ali, ordem e revelação. Deus colocou ordem na criação, cada coisa no seu quadrado, para revelar a si.
Agora vamos lá, uma última discussão antes da gente ir para o próximo ponto. Se Deus se manifesta na criação, se eu consigo olhar para a natureza e saber que Deus existe, por que as pessoas não se convertem olhando a natureza? Por que as pessoas não apenas olham uma grande paisagem, uma paisagem linda, e falam assim, Deus existe, eu vou para a igreja? Por que isso não acontece? Porque a criação, ela fala sobre Deus, mas ela não é suficiente para revelar o conhecimento que a pessoa precisa para se arrepender. Na teologia a gente fala da revelação de Deus em termos naturais e a revelação especial. A revelação natural é você olhar para a paisagem, para a natureza e ver, poxa, que coisa bonita que Deus fez. A revelação especial é quando Deus fala para você que você precisa desse Deus na sua vida. Que sem esse Deus que põe ordem em todas as coisas, que traz luz sobre as trevas, sem esse Deus você está condenado. Então nós precisamos da revelação total. Nós precisamos de Cristo que revela o estado da humanidade. Precisamos do Senhor. A natureza, olhar a natureza não salva. Pelo contrário, o que acontece, como a gente viu lá com o apóstolo Paulo? Se eu ficar olhando só para a natureza, eu vou ficar tão admirado com a beleza dela, que vou acabar adorando a natureza, transformando ela num Deus. Então, nós precisamos da revelação total, e a criação não é capaz de fazer isso. Só o Senhor Jesus Cristo, que fez todas as coisas por meio dele, é que revela isso para nós. Amém? Posso ir para o próximo ponto? Tem alguma dúvida? Não? Trabalho e mordomia. Outra coisa, tá, irmão? Vai prestando atenção no teu exercício de casa, aí, na tua tarefa, porque esses pontos aí que a gente está falando, tudo tem questão aí para responder, tá bom? Então vai ficando atento aí. Trabalho e mordomia. Olha essa frase do João Calvino, irmãos. Deus não permitiu que o homem se exaltasse, mas sim que permanecesse em sua própria condição. Portanto, devemos estar contentes em ter sido criados, olha o que Calvino diz, nós fomos criados mordomos do mundo, e aí essa palavra que ele usa, imago Dei. Irmãos, dá uma olhada aí na tua Bíblia, no verso 26, Gênesis 1, verso 26. Olha só o que diz aí esse texto. Gênesis 1, verso 26, olha o que diz. Também disse Deus, tá? É sexto dia, já criou toda a natureza, só falta o ser humano. E aí Deus disse, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí vai continuar o texto, Deus cria o homem, e aí o homem é a humanidade, tá, irmãos? O texto de Gênesis 1, ele não diferencia ainda o homem e a mulher, tá? Porque a palavra que está aí no hebraico para homem não é ainda Adão, é um termo que serve para toda a humanidade. Então, Gênesis 1 é mais aberto, está falando da criação da humanidade. Deus criou a humanidade e deu a terra para que essa humanidade domine sobre ela. Então veja, irmãos, o que significa isso? Dominar sobre a terra. Por muito tempo, irmãos, as igrejas têm lido, o cristianismo tem lido isso errado. Quando se fala de dominar, muitas vezes a gente pensa que dominar é transformar mesmo, é quebrar, é fazer o que eu quero com a natureza. E aí, nos nossos tempos, o que se discute tanto por aí? As questões do meio ambiente. Não é isso que a gente ouve falar tanto na TV? Poluição, emissão de gases, não é isso? Por quê? Porque a gente não está cumprindo a nossa função. Qual é a nossa função? O texto está falando, quando a gente lê o Gênesis, que Deus disse, domine sobre isso. Só que Calvino está dizendo que a gente foi feito mordomo. De onde Calvino tirou isso? Mordomo não, Deus me deu para dominar. O mordomo não domina, o mordomo é o dominado, né? Que história é essa? Tem alguma coisa errada. Quem que está errado? A questão é que a palavra que está lá em Gênesis, domine, não significa isso. Dominar no sentido de controlar e fazer o que quiser. É no sentido de administrar. A tradução correta da palavra hebraica de domínio é administrar, cuidar, ordenar. É como se Deus tivesse dado um depósito para você todo desorganizado e aí ele falou assim, agora é com a criatividade de vocês. Organizem de forma que eu fique feliz. Me surpreendam. Uma vez eu estava conversando com o Lucas sobre isso, né? Eu falei para ele,
Lucas, deve ser amor mesmo escolher esse negócio de engenharia. Eu não me vejo fazendo esse negócio. Mas tem uma coisa bonita na tua profissão, Lucas, que eu invejo. Nunca faria engenharia porque tem que passar por um monte de matéria de exatas e eu não passaria nem no primeiro período. Mas tem uma coisa bonita na tua profissão, que eu acho, que é a capacidade que vocês têm de transformar coisas que ainda não funcionam em coisas que funcionam. Uma coisa muito bonita da engenharia é isso. Tem um problema aqui. Não está dando certo esse negócio. Aí o engenheiro olha aquele problema e vê uma solução. Ele conserta algo. Eu acredito que Deus fica feliz com isso. Eu acredito que Deus, quando vai lá e vê o ser humano resolvendo problemas para melhorar a vida, sabe? Deus fazendo os engenheiros que criaram a cadeira de roda, irmãos. Imagina a vida de um cadeirante antes da cadeira de roda, irmãos. Deus abençoe quem criou a cadeira de roda. Vocês estão entendendo? Isso é ser mordomo. Isso é usar o que Deus dá para a gente, os metais, os plásticos, tudo que Deus colocou na natureza, e a gente usa para a glória dele. Vocês estão entendendo o que é ser mordomo? É usar o que Deus fez para a glória dele. Não é dominar e fazer o que a gente quer. Portanto, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Poluir é pecado. Quando você pode tratar o lixo que você produz de forma correta e não trata, você está pecando, irmãos. Porque você não está sendo mordomo, e Deus te criou para ser mordomo, para administrar o que é dele, você vai prestar contas. Sabe, o Manauara, né, falando aqui do nosso contexto, queimou minha geladeira. Qual é a primeira ideia do Manauara? Joga no igarapé. Para o Manauara, a geladeira foi feita para o igarapé. É a coisa mais normal do mundo. Vai lá no igarapé do Mindu, tem mais 3 geladeiras estacionadas. Parece até que é para tu entrar dentro e sair descendo do igarapé, né? Mordomia, irmãos. Deus nos fez para isso, para trabalhar no jardim. Ele nos colocou no jardim para trabalhar e cuidar do que é dele, administrar o que é dele. Gênesis está nos mostrando isso. Mas vamos dar prosseguimento. Depois a gente vai falar mais algumas coisas sobre isso. Pausa para o descanso. Olha essa frase aí de um famoso teólogo batista aí. Olha o que ele diz. O descanso sabático é um sinal externo do nosso reconhecimento interno de que a nossa salvação não depende dos nossos próprios esforços, mas do poder soberano de Deus. O que isso tem a ver com nossos estudos? Veja, você trabalha 6 dias. Trabalha, está lá mordomo, cuidando do que Deus te deu para administrar, fazendo as coisas certas. Aí, quando vem o 7º dia, você pensa, mais um dia. Eu trabalho, produzo mais e ganho mais. Aí Deus diz, não. Não é assim que funciona. Porque o objetivo de você ser mordomo é você, depois que organizar tudinho, para e dá uma olhada. Né, irmã Iranilde? Varre o sítio e depois dá aquela olhada, vê tudo organizado. Que não dá um prazer, irmã? Quando a senhora vê o seu sítio todo organizadinho, que alegria, né? Deus está dando essa dica para você. Porque Ele fez isso. Ele fez isso. Deus não cansa. Deus não fica cansado. Mas quando Ele terminou o 6º dia, que Ele terminou de colocar cada coisa no seu lugar, a Bíblia diz que Ele parou e descansou. O que é isso? Deus ficou cansado? Não. Ele queria ver o que Ele criou. Ele queria se satisfazer no que Ele criou. Trabalho serve para isso, para você trabalhar e aproveitar e apreciar o que você fez. Se você só trabalha e nunca tem tempo para aproveitar o seu trabalho, isso não é mordomia. Não é mordomia. Mordomia é trabalhar e ter um tempo para parar e apreciar o que você tem feito, o que você tem produzido. E não sou eu que estou dizendo isso, é Deus quando Ele faz isso. E aí Moisés complementa, por causa disso é que o povo guarda o dia de descanso, porque Deus descansou no 7º dia. Os irmãos estão entendendo? E isso é muito importante para a nossa fé, agora indo para a frase do teólogo, porque esse hábito de trabalhar, às vezes impacta a sua vida espiritual. E você acha que tudo depende da sua produtividade. Se eu não produzir, se eu não der conta, eu não vou para o céu. Se eu não fizer tudo, se eu não entregar tudo que me pediram, eu não vou para o céu. Me pediram 5 relatórios, eu não entreguei, eu não vou para o céu. E aí, R.C. Sproul, esse teólogo, está dizendo, não. O teu trabalho somente não define, tuas forças somente não definem se tu vai para o céu ou não. Se tiver uma semana, que chegou ali no fim da semana, tu olhou para tua casa, tá uma bagunça, louça na pia, né, minha esposa? Tá tudo bagunçado, isso não significa que você fracassou. Teus esforços somente não definem se tu vai para o céu ou para o inferno. Há espaço
há espaço para você descansar. Tem que haver espaço para descansar. Tá bom, irmãos? É isso que está sendo trazido aí. Sim, minha esposa. Se a gente não descansar, aí a gente está pecando. Isso. Sim. Exatamente. É por isso que quando chega lá em Êxodo 20, que é o texto de referência lá em cima, Deus dá como um mandamento. Não é uma dica assim, olha gente, se vocês quiserem, tire um dia para descansar, se der. Não. Deus está falando, guardem o dia do descanso. Obedeçam a minha lei. Porque Deus sabe que nós precisamos disso. Foi Ele que criou a gente, a imagem e semelhança dEle. Ele sabe que é preciso ter descanso. Ele não criou você como um animal de estimação dEle para carregar carga 7 dias seguidos. Ele criou você à imagem dEle. Ele sabe que descansar é bom. Ele sabe que olhar para aquilo que produziu e ter prazer na produção é bom. Então Ele quer que você tenha essa experiência. Entendido? Por isso que o Alexandre está falando, por isso que... Mas eu vou traduzir, irmão, vou traduzir. O Alexandre falou bem assim, ó, por isso que nós presbiterianos temos tanta ênfase, e eu adiciono, somos tão chatos com a questão do dia do Senhor. Porque o domingo não é um dia qualquer, o domingo, o dia do Senhor, é esse dia. É o dia para a gente descansar. É o dia que estamos aqui, ó, e estamos meditando nas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Isso é descanso, isso é apreciar a Deus. Apreciar o que Ele tem feito em nossas vidas. Então, por isso que é ênfase, por isso que nós somos enfáticos, porque nós acreditamos que é um mandamento. Amém? Camila, acesse www... Não, Camila, é porque a gente deu um estudo. Inclusive, uma pessoa muito conhecida sua, não sei se você conhece, Alexandre Rocha, ele deu um estudo sobre isso. E para me perdoe, Camila, mas para não roubar o tempo desse estudo, vou te passar o link, vou pedir para o Alexandre te passar o link desse estudo que ele deu aqui falando sobre o sábado, domingo, essa coisa toda do quarto mandamento. Tá bom? Obrigado, Camila. Descanso final. Da onde vem essa ideia de descanso? Olha só essa frase aí, do mais um teórico que eu estou trazendo aí. O Novo Testamento não promete que voltaremos ao Jardim do Éden, mas assegura que Deus está preparando um novo céu e uma nova terra, onde habitará justiça, onde não haverá mais dor, tristeza, morte ou maldição. Então veja, irmãos, Deus quer que você tenha esse descanso, porque Ele está te mostrando que esse era o projeto inicial, que nós tivéssemos sempre prazer na obra dEle. E aí, no mundo de pecado, às vezes é difícil ter esse momento de descanso. Por isso que Deus falou para Adão, a gente vai ver isso no domingo que vem, Deus disse para Adão, Adão, agora do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. A vida aqui nem sempre dá para descansar, mas Deus quer que você continue tentando, se esforçando ter esse descanso, porque é o que Ele quer para nós no fim. O descanso é o que Deus tem preparado para a gente. Ele vai dar descanso a todas as nossas lutas, a todos os nossos sofrimentos, as nossas dores. Ele vai dar descanso disso tudo. A Emily e o Alexandre vão estar desempregados no céu, não vai ter mais ninguém para fazer sessão de fisioterapia, porque ninguém vai estar com dor. Isabel, saúde mental de todo mundo vai estar excelente, Isabel. Tu não vai tratar ninguém lá, Isabel. Inclusive a tua vai estar muito bem também. É isso que é descanso. O resultado desse esforço aqui lutando com os espinhos vai passar. Toda dor, todo machucado vai passar. E você precisa do dia de domingo para lembrar disso. Para você não achar que é trabalhando que você vai para o céu. Não. É lembrando do descanso final. Entendido, irmãos? Entendido? Sim ou não? Vamos avançar aqui que o horário não para não. Então, parte final do texto, deixei essa polêmica para o final, porque eu não vou entrar nessa. Por isso que eu deixei para o finalzinho do estudo, que aí alguém levanta e pergunta, mas irmão, esses 7 dias aí que Deus criou o universo, foi 7 dias mesmo? Ou foi 1 milhão de anos? Foi 5 bilhões de anos? Na escola diz que foi o Big Bang, 14 bilhões de anos tem a Terra. E aí, quem está certo, a ciência ou Deus? Com certeza é Deus, mas e aí?
A ciência está falando uma coisa correta? Então, eu não vou responder para vocês. O que eu vou dizer é que Moisés, quando escreveu Gênesis, se preocupa em dar uma localização geográfica do Jardim do Éden. Então, estamos falando do planeta Terra. Ele fala do rio Tigre, do rio Nilo e do rio Eufrates. Então, o Jardim do Éden estava localizado geograficamente neste planeta, nesta terra que nós vivemos. Outra coisa que eu vou falar, origem da espécie humana, o pó. E aí, a gente não vê processos evolutivos, Charles Darwin, origem das espécies, primatas. Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Debates científicos. O que as pessoas dizem sobre essas teorias todas? Eu vou resumir para vocês, tá? Existem mais, mas vamos basicamente três opiniões sobre isso, tá? Essas três aqui, ó. Criacionismo é quem lê a Bíblia e é isso que está escrito literal, ponto. Tá? Aconteceu do jeito que está falando. Deus está dizendo que foi 7 dias que ele criou, então foi 7 dias, dias de 24 horas e tudo estava pronto. Não existe bilhões de anos, não existe esse negócio de dinossauro, existiu 65 milhões de anos, não existe nada disso. Tá? Foi 7 dias e pô. Tem outras variantes do criacionismo? Tem, mas não tenho tempo para falar. Design inteligente, que aí já é um pessoal que acha que há evidências na natureza, no universo, de que há uma inteligência por trás, de que há um Deus que organiza tudo de forma lógica, e a maioria deles também não acreditam que o universo tem bilhões de anos. Tá? E para eles isso dá para ser provado cientificamente. Para eles não é Bíblia, é ciência. Tá? Para esse pessoal do design inteligente, pela ciência você consegue provar que há uma racionalidade por trás do universo. Então que não foi feito tudo por acaso. Tá bom? E por último, essa que a gente aprende na escola, que é o evolucionismo, que é a ideia da evolução, sobretudo baseada no Charles Darwin, de que tudo foi gerado por meio de processos naturais, seletividade e todas aquelas teorias que não vale a pena a gente falar agora. Tá? Então não tem Deus aí, mas existem, como está escrito ali, o evolucionismo teísta, que é quem acredita que sim, tudo foi feito por meio de processos e evolução. Mas quem dá o start do negócio e põe tudo para funcionar é Deus. Então é Deus que está por trás da evolução, Deus que fez tudo acontecer, Deus que fez o Big Bang, Deus que fez tudo acontecer. Isso é a evolução teísta. Se vocês me perguntarem qual dessas três está certo, eu vou fingir que estou com dor de garganta e vou pedir para me retirar daqui. Obrigado. Vamos lá. Simbolismos aí em Gênesis, para a gente terminar rapidão. Algumas coisas importantes que os irmãos podem ler o texto e perguntar, mas irmão, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Barro. Por que diz que o Adão foi formado do barro e logo depois Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida? Irmãos, na cultura hebraica, barro significa humilhação, significa dependência. Deus criou o homem do pó da terra para mostrar que ele é terreno, mas ao mesmo tempo que ele foi formado, como um oleiro faz um vaso, Deus formou o homem com suas mãos. O homem é barro, mas é um barro feito à imagem de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, sabe essas estátuas de deuses que tem por aí? Deus vaca, estátua de Nossa Senhora que os homens fazem? Os homens fazem. Vocês, essa estátua de barro que são vocês, eu que fiz. É a minha imagem. Quem colocou vocês na terra para mostrar que eu existo, fui eu. E mais do que isso, ele deu uma coisa que só a gente tem, sopro. Na linguagem hebraica, sopro significa fluidez, constância, vida, energia. Deus soprou algo de dentro do pulmão dele, dentro de você. Fôlego de vida. Ele pegou o barro, que era uma matéria qualquer, e colocou preciosidade, colocou vida que ele gerou dentro de você. É isso que significa quando o irmão lê lá em Gênesis. Outra coisa, as árvores, né? O irmão vai perguntar, mas por que tem essas árvores aí no jardim? Resumidamente, 2 árvores importantes. Árvore da vida. O que ela fazia? Manutenção da vida eterna. Adão e Eva eram eternos. Eles tinham vida eterna enquanto se alimentassem da árvore da vida. Eles precisavam comer dessa árvore para viver sempre e não morrer. Tá? E a árvore do conhecimento do bem e do mal era a árvore que simbolizava você querer ser autônomo. Você querer cortar o seu cordão umbilical com Deus. Então Deus proibiu. Essa árvore não pode comer. O dia que você comer, Adão, você morrerá, você será separado de mim. Por quê? Porque quem come dessa árvore está dizendo, não quer mais saber de mim.
quer pensar da sua própria forma, quer agir da sua própria forma, quer determinar as coisas por si mesmo. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que desliga você de Deus. Por isso que Satanás disse, Deus não quer que você coma desse fruto, porque se você comer desse fruto você vai ser igual a ele. Não, você não vai ser igual a ele. Você vai ser uma versão acabada de quem Deus é. Você vai ser uma versão destruída, uma versão falsificada de quem Deus é. Mas o homem se deixou enganar pela serpente, como a gente vai ver na semana que vem, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, irmãos, para a gente finalizar, né, que eu já disse, Gênesis, como está dizendo aqui, avancei. Gênesis, como está dizendo esse teórico aqui, não está preocupado em te dizer quem está certo, se é a ciência, se é a teologia. Gênesis não é um livro de ciências, tá, irmãos? Gênesis, o que é Gênesis? Gênesis é um livro para provar que o verdadeiro Deus é o Criador de todas as coisas e não os ídolos e não os deuses pagãos. Gênesis não está preocupado em te ensinar geologia, né, Érica? Gênesis não está preocupado em te ensinar meteorologia, como chove, quais são os astros, movimento de translação, rotação, essas coisas que a gente aprende na escola. Gênesis não está te ensinando isso. O que Gênesis está te ensinando é tudo o que existe foi feito por um único Deus, que é o nosso Deus. Não existem outros. Nenhum deles criou nada. Nosso Deus é único e Ele criou tudo. Então, como eu estou dizendo aqui, a intenção desse livro não é ensinar ciência. Tá bom, irmãos? Deu para ouvir, irmão Enanilde, agora? Irmão Carlos? Não é verdade, irmãos. Na verdade, o calendário hebraico, o primeiro dia da semana é o domingo. E aí a gente herdou deles isso, tá? Então, o calendário nosso segue o calendário hebraico. O primeiro dia é o domingo. O segundo dia é segunda, por isso que chama segunda-feira. O terceiro dia é terça, por isso que chama terça-feira. Quarto dia, quarta. Quinto dia, quinta. Sexto dia, sexta. O sétimo dia é o sábado. Aí, por que os judeus descansam no sétimo e a gente descansa no domingo, que é o primeiro dia? Foi a mesma coisa que eu falei para Camila. O senhor vai lá no nosso site lá para ouvir a pregação do Alexandre sobre o quarto mandamento, que é guarda o dia de descanso. Tá? Lá ele explica isso daí. Por que os judeus guardavam o sábado e nós presbiterianos guardamos o domingo? Os cristãos guardam o domingo. Por quê? Você vai ver essa explicação lá. Tá bom? Vou cobrar, hein, irmão. É o Alexandre que pregou. Ele falou do quarto mandamento do Catecismo de Heidelberg. Tá bom? Então, pegando em cima do que o Alexandre falou e finalizando, Gênesis não tem a preocupação de ser científica. Agora, isso não significa que a ciência seja do mal. Não, só não é o propósito. Moisés não escreveu pensando nisso. A mente do judeu daquele tempo não estava preocupado em provar ciência nenhuma. E estava querendo que você soubesse, olha, não existe outro Deus, não existe outro Criador. Portanto, tudo que existe é obra das mãos do nosso Senhor. Tá? Esse é o objetivo de Gênesis. É isso que Gênesis quer que você saiba, que você nunca acredite em outras forças que criaram nada. Não existe. O Senhor é o único Criador. Tá bom? Então, irmãos, só para finalizar mais uma aplicação prática aí, eu vou pular essa penúltima, vou para a última. A questão do casamento. Vamos aí, abre aí Efésios. Não, antes de ir para Efésios, irmãos. Antes de ir para Efésios. Gênesis 2, verso 24. Aí em Gênesis mesmo. A gente vai finalizar com Efésios. Gênesis 2, aí só o verso 24. Moisés está narrando lá a criação do homem e da mulher, no capítulo 2, né? Mais específico agora, cada um como foi criado, o homem do barro, a mulher da costela de Adão. E aí ele vai falando assim, vou voltar um verso aí, 23. Disse o homem, Adão, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varô, né? Mulher, porquanto do varão foi tomada. Por isso, verso 24, por isso, porque Deus fez os dois assim, dependentes um do outro. Por isso, o que acontece? Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam o quê? Nus e não se envergonhavam. Irmãos, o homem foi criado, foi a última coisa criada, não foi? Que a gente viu a humanidade.
E aí Deus cria o homem, cria a mulher no 6º dia. E veja que, se você voltar lá em Gênesis, tudo que Deus criou, ele disse, e viu que Deus que estava bom, e viu Deus que estava bom. Somente quando ele concluiu a criação, quando o homem estava alegre, dizendo, finalmente alguém foi feito para mim, osso dos meus ossos, carne da... Somente quando isso se concluiu é que Deus disse, viu Deus que estava tudo muito bom. Não é que estava bom, é que estava muito bom. Isso mostra para nós uma realidade importante sobre o casamento, irmãos. Que o casamento é algo importante, mas veja, eu não quero falar aqui sobre o casamento somente assim, é bom você se casar, é bom a mulher achar um homem para casar, é bom o homem achar uma mulher para casar. Não, não, não. Eu quero mostrar o seguinte, que isso saiu da mente de Deus. Isso não é uma invenção histórica. Não foi um país que inventou o negócio de casamento. Deus criou isso. Deus criou o complemento de Adão, a sua auxiliadora Eva. E, portanto, é por isso que Deus, quando se revela, Ele usa essa linguagem para conosco. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. É por isso que no final haverá um encontro de Cristo com a sua igreja para selar o quê? O casamento. E é por isso que diz que na glória nós vamos experimentar o quê? As bodas do Cordeiro, uma festa de casamento. É por isso que o Senhor usa essa linguagem, porque o casamento é a perfeição da criação. Os nossos casamentos, eles são só uma imitação disso daí. Os nossos casamentos são uma imitação do que Deus quer fazer conosco. Se unir perfeitamente conosco. Todos os nossos casamentos, por melhor que seja o teu casamento, todos os nossos casamentos são apenas uma imitação de Deus. Como é que eu sei como Deus quer se unir comigo? Vamos lá para Efésios para a gente finalizar. Enquanto os irmãos abrem em Efésios aí, Efésios 5, eu vou dizer, tá? A gente está passando um pouquinho do horário. É bom que o pastor está aqui para ouvir, viu, pastor? A gente está passando um pouquinho do horário, pastor, porque os alunos não vieram quando tocou o sinal, viu, pastor? Deu o horário da escola dominical, eu toquei o sinal, os alunos não vieram não, pastor. Falo mesmo. Falo mesmo. Por isso que a gente está passando do horário. Esses alunos têm que ser mais disciplinados. Tinha aluno que chegou já com 15 minutos de estudo. Por isso que a gente está passando um pouquinho, tá, irmãos? O pessoal que chegou no horário aí, me perdoe. Vamos lá, Efésios 5, 22 e 23. Olha só esses dois versículos, irmãos. Prestem atenção aí. Amém? Acharam? Efésios 5, 22 e 23. Acho que eu errei os versículos, né? Deixa eu achar aqui que eu acho que... Tá. Não, tá certo. Desculpa, irmãos. Eu estava errado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Agora os maridos. Maridos, amai a vossa mulher. Como? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa e a si mesmo se ama. Irmãos, percebem que o padrão de Paulo para dizer como deve ser a relação entre o homem e a mulher é Cristo, nos dois casos. Ele diz, mulheres sejam submissas, se submetam aos seus maridos como ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo que você vai se submeter à autoridade do seu marido, mas porque por outro lado o seu marido vai ser um Senhor que vai te amar como Cristo. Então essas duas coisas vão se encaixar perfeitamente. Há cuidado por parte do marido. O marido não é ríspido, não é duro com a esposa. O marido é prestativo, o marido ele está lá quando ela precisa. E aí por causa disso ela reconhece ele como um líder valoroso que ela deseja seguir, tá? Não é que ela fica assim, é o jeito de obedecer esse homem velho aí. Não, ela está alegre de ser dirigida por ele porque ela reconhece Cristo nele. Vocês estão entendendo como Deus usa a si próprio como exemplo para nós, para a realidade? Então eu quero que os irmãos vejam isso. Tudo isso faz parte da criação em Gênesis. O Senhor criou tudo isso.
para mostrar a Ele mesmo. O casamento é uma forma de aprender um pouco sobre como funciona a mente do Senhor. Tudo isso foi feito em 6 dias, irmãos. Tudo isso o Senhor fez para revelar um pouco sobre Ele mesmo. Esse é o objetivo do estudo de Gênesis, é o que vamos seguir nas próximas semanas. Deus está se revelando. Ele começou a se revelar agora na criação. Começou a se revelar nos relacionamentos entre homem e mulher. Amém? Alguma dúvida sobre esse ponto final? Não? Não? Sem dúvidas? Amém. Vamos orar então para finalizar. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de meditação na tua palavra. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Tu que é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que está conosco, Pai, em nossas relações. É o Deus que está nos ensinando a amar um ao outro, é o Deus que está nos ensinando a nos relacionarmos um com o outro. Que nós possamos, Senhor, crer que o Senhor é o criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo reconhecer o Senhor nas nossas relações. Amar nossas esposas como Cristo amou. Se submeter aos esposos como ao Senhor. Amar o próximo acima de nós mesmos, como a nós mesmos. Amar o próximo, amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crer na tua revelação, mas ao mesmo tempo nos ajuda a crer no Senhor como revelação perfeita. Nos ajuda a crer que o Senhor é o Criador, mas ao mesmo tempo o nosso Pai que está conosco. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que esteja conosco no restante dessa programação. Amém.